Boa noite, pessoas incríveis. Uma ótima noite a nós e o que mais é possível, como pode melhorar. Hoje a gente vai fazer uma live de novo, um bate-papo, como a gente fez semana passada, uma live mais trazendo aspectos da constelação familiar e um tema que a gente vai trazer um pouco mais leve também é sobre pais. Será que a gente tem alguma energia mal resolvida com os nossos pais? Quando a gente fala pai, é o masculino de pai, tá, pessoal? E a gente vai ter uma convidada hoje de novo, é a Vésia Gambiraza, terapeuta parceira, uma irmã aqui do Instituto Alma Atma. E a gente vai fazer esse bate-papo hoje sobre constelação familiar e trazer ensinamentos. E se também der, tirar a dúvida de muitas pessoas aqui com relação a essa energia, tá bom? Eu vou esperar ela entrar. Então vem chegando aí o pessoal que quer participar da live. Vamos conversando um pouquinho e o que mais é possível. Deixa ela entrar. Vocês viram, pessoal, que semana passada a gente estava lá em São Tomé das Letras, uma experiência maravilhosa que tivemos, foi sensacional. Elvis entrou. Vamos falar um pouquinho de constelação familiar hoje, a energia do pai. E aí entra a senhorita Elvésia Gambirazzi, maravilhosa. Hoje eu tô de óculos. Maravilha, tá pronto para ler os comentários hoje, né? Verdade. Não tô te vendo, mas Não tá me mas vendo? é possível, né? Não tô E vendo. Laia, sempre, né? Então, vamos deixar, né? Na energia. Bom dia, Energia, uma live energética. bom dia. Boa noite, Marcele. Acostumei a fazer as lives de manhã cedo, né? De madrugada, então eu falei bom dia para Marcele. Ao invés de Certo, falar bom bom dia. Ainda é um dia, né? Ainda é um dia, independente se é de noite ou se é de dia, ainda é dia. Mas vamos lá, Evés, do que a gente vai falar hoje para esse pessoal fantástico que vai estar aí para ouvir durante essa noite toda, uma hora e 10 mais ou menos, sobre o papo da constelação familiar. O que a gente vai trazer hoje para o pessoal? Hoje a gente vai deixar bastante na energia, né, Marcelo? Eu estou Isso. sentindo bastante aqui a energia do propósito, da gente trazer um pouco para as pessoas, né, sobre o propósito, sobre a ação na nossa vida. O que que você sente, Marcelo? Pode ser também, a gente pode falar sobre um pouquinho de emoções também, trabalhar um pouquinho dessa vibração. A gente está passando aí, acredito que muitas pessoas estão passando por questões com lua, questões com muitas emoções à flor da pele. E é importante a gente trazer consciência por isso também, entendendo que constelação familiar é muito psicológico, mas também a Sophie traz que também está entrando uma parte mais espiritual, uma parte mais energética, e isso a gente pode realmente atribuir no nosso dia a dia e fazer parte dessa energia que é a constelação familiar. Mas, por favor, Elvésia, já que você é convidada, se apresente para o pessoal. Acredito que o pessoal já te conhece, mas o que mais é possível. Quantas pessoas, né, por essa energia também, vão acessar essa live e vai ser, né, contribuição na vida das pessoas. O nosso propósito de estar aqui é esse, né, Marcelo? Trazer contribuição para as pessoas e também receber contribuição através de cada um que acessar essa live, não só agora, ao vivo, mas depois também, né, que ela vai ficar rodando literalmente e energeticamente também, né? A gente pode deixar aí para o universo para direcionar para as pessoas que vai ser contribuição, que estão abertas nesse momento. E deixa eu me apresentar. Eu sou Elvésia Gambirazzi, eu sou terapeuta integrativa, consteladora, mestra em Reiki Saint-Germain, mestre em Reiki Usui, também Theta Healer, diversas terapias integrativas, e eu estou nessa busca do autoconhecimento, desse desenvolvimento interno, que quando a gente se desenvolve internamente, a gente reflete para o lado de fora. Então, eu estou nessa busca e também na busca de servir, ajudar as pessoas, né, que estão dispostas através das terapias, as pessoas que chegam até mim e que têm essa conexão, essa sintonia. Então, eu estou aberta para isso nesse momento e é um propósito que eu
tenho na minha vida também, né? De estar servindo e também estar aprendendo cada vez mais através das terapias, através dessas ferramentas maravilhosas que a gente tem acesso, né, Marcelo? Com certeza. Eu falo que o terapeuta precisa de mais terapia do que muita gente, porque além do o estudo que nós temos, que ter o estudo, né, aprender muito para poder levar isso para a vida de outras pessoas da melhor maneira possível, porque a gente sabe que ser terapeuta é mexer com a cabeça de uma outra pessoa, trazer consciência. Se a gente faz isso de uma forma errônea ou sem conhecimento suficiente, a gente pode acabar falando uma palavra errada, alguma coisa que pode agravar a situação da pessoa. Então, o terapeuta faz mais terapia do que a outra pessoa que vem buscar sobre terapia também, porque a gente tem que aprender, e depois de aprender, a gente tem que aprender a passar isso para a pessoa e curar o que está na gente também para poder curar a outra pessoa de certa forma. Então, o terapeuta faz terapia 3 vezes. Mas o que mais é possível, o conhecimento sempre é bom. Eu falo isso sempre, a UBS também, o Maicon também fala sobre isso. Não importa quantas pessoas estiverem assistindo essa live, importa que quem estiver conectado aqui vai estar levando conhecimento, vai estar aqui, de alguma forma, buscando expandir um pouco dos conhecimentos, curando algo nessa pessoa também, né? Mas buscando dentro de si uma transformação. E é importante a gente estar nesse processo de permissão. Então, quem estiver assistindo a live esteja em permissão, a gente vai ser mais um bate-papo mesmo, não vai ter uma coisa muito direcionada hoje. Mas o papo hoje é constelação familiar, eu e a Elvesa tem esse jeito de conversar sobre constelação, porque eu acho que a constelação ela consegue englobar bastante ferramentas dentro de aspectos psicológicos, aspectos energéticos, entender também conceitos da ancestralidade, de coisas que nós precisamos resolver lá atrás, e até de outras vidas. Mas as terapias estão aqui para ajudar as pessoas que se permitirem. E a gente vai começar falando um pouquinho, então, Elvéssia, da energia do pai. A gente tinha te falado até a semana passada da energia do pai, para a gente entender um pouquinho de como funciona essa energia sobre isso. O pessoal que estiver assistindo, quiser comentar se tem alguma desavença, uma desarmonia com o pai de vocês, a energia masculina na vida, seja com maridos, companheiros, amigos, deixe nos comentários também, porque a gente vai estar auxiliando e vai estar facilitando algumas consciências hoje também, tá? Mas sobre a energia do pai. Então, Elvéssia, eu gostaria de perguntar se você puder explicar cada vez mais da fonte da sua sabedoria, o que representa essa energia do pai na nossa vida, para o pessoal ter um pouco de conhecimento. A gente pode olhar para o pai, olhar de uma maneira assim, desde bebezinho, o que representa para a gente o pai? Às vezes a gente percebe que quando uma mãe tem um bebê, a mãe fica mais no acolhimento, no nutrir. E o pai? O que esse pai representa? Eu já ouvi uma história de um pai que, acho que foi até no filme da Uma Nova Mulher, né? O pai jogou a menina na piscina para que a menina aprendesse a nadar. Não sei se foi nesse filme, acho que foi em outro filme. E essa energia do pai, não que isso seja certo, o que o pai fez, mas só que essa energia do pai é uma energia de ir para a vida, de tirar do ninho, de tirar do aconchego, porque vai passando o tempo e o filho vai continuando ali, naquele aconchego, se tiver só a energia da mãe. E o que o filho precisa? O filho precisa de desafios, desbravar o mundo, vamos dizer assim, né? E quando a gente não tem essa energia que traz essa força, que traz esse impulso, a gente pode se tornar pessoas que não buscam, pessoas que não vão, pessoas... Medo é natural do ser humano, é uma defesa, né? Só que a gente não pode ser paralisado pelo medo. E quando a gente está com essa energia vibrante na nossa vida, quando a gente possui, está honrando, está sentindo essa energia do Pai, a gente consegue ir, a gente consegue também saber até onde ir, porque o Pai traz muito isso também, né, Marcelo? O limite, até onde a gente pode ir, a direção.
qual o melhor caminho. Então, assim, é uma energia essencial na nossa vida, que sem ela a gente continua no mesmo lugar. Mas você pode acrescentar muito mais, né, Marcelo? O conhecimento sempre é bom, a gente tem para falar. Então, a energia do pai, como a Elvessa trouxe, é complementando o que a Elvessa trouxe, porque a energia do pai representa essa força da nossa vida, né? Muitas pessoas, acredito por experiência, por atendimentos também, que de certa forma negam essa energia do pai, demonstram ser uma pessoa. Aí eu vou pedir outra explicação para você, Wes, porque é gostoso a gente trocar um pouco de conhecimento, até por ser terapeuta. Desse negar a energia do pai e a pessoa ser extremamente masculina. Pode ser uma mulher que tem. Não que ela necessite da escolha da sexualidade lésbica, gay, tanto faz a escolha. Mas ela se torna extremamente masculina. O que significa extremamente masculina? É uma mulher que ela faz tudo. Ela não consegue descansar, ela sempre está fazendo alguma coisa. E é interessante o como que a gente consegue olhar quando está faltando a energia do pai, porque a gente vai fazer essa anamnese, né, com o cliente, conversando sobre isso também. Mas é importante a gente olhar para esse ponto do porquê que as pessoas ficam no excesso também, e não só na falta. Às vezes, pessoas que não tiveram essa energia masculina, um pai que não foi presente, ou um pai que era abusador, que era brigão, violento, agressivo. Como a Elvessa trouxe, você pode ser a polaridade do menos, ou ser aquela pessoa muito fraca, que não consegue ir para a vida, que não consegue batalhar, não consegue vencer, não para o emprego, não consegue prosperar. Ou você consegue ser a polaridade totalmente contrária disso. Você tem uma força gigantesca, você não para, você vence qualquer obstáculo, só que você está toda hora provando que você precisa fazer isso. Provando que você consegue dar conta. E você não consegue descansar a sua cabeça, o seu corpo, as suas emoções. Você se torna uma pessoa talvez um pouco mais dura, seca, né, ríspida com essa energia. E, de fato, a gente precisa olhar para essa energia, não precisa no sentido de escassez, né, de falta, mas olhar para essa energia e entender que você também é seu pai. Independente das escolhas que ele tenha feito, independente do que ele tenha vivido na vida dele, se ele passou, você passou por momentos de agressão, de abuso, é bem sutil poder falar sobre isso, né, Elvess, nesse sentido de pais que não foram presentes, pais que foram abusadores, agressores, porque é identificar que ele, independente de tudo que ele tenha feito, ele é seu pai. E essa energia vive dentro de você. E se a gente não buscar a harmonia dessa energia dentro de você, ou você vai ser essa polaridade que eu trouxe mais negativa, ou essa polaridade extremamente positiva, no sentido de produção, né, de conseguir muitas coisas, mas não consegue parar, não consegue descansar. É importante a gente harmonizar as energias dentro de nós. Então, a energia do pai, além de ser essa energia de coragem, de ir para a vida, se ela estiver desregulada dentro de nós, nós podemos ser o contrário disso. Pessoas preguiçosas, procrastinadoras, que deixam tudo para depois, que não conseguem prosperar na vida, ou ser a polaridade contrária. E a gente acha que ser a polaridade contrária muitas vezes, né, velho? Se a gente está sendo aquela pessoa maravilhosa, que consegue tudo, que sempre está batalhando, mas está provando isso para quem? Né? Está provando isso para ela mesma, está provando isso para as outras pessoas, para quem que ela está provando que ela precisa ser tudo isso na vida? Quando falta essa energia do mundo. Pegar um gancho, Marcelo, do que você falou sobre igual as relações difíceis, né, que as pessoas, algumas pessoas têm com o pai, né? Às vezes relação que foi abusiva ou são diversas, né? Às vezes algum problema que teve na família, traição, coisas assim. Quando a gente fala aqui, é um sentir, é uma energia. Quando a pessoa passa por um processo de constelação, ela passa por um outro processo energético e também psicológico. No caso, a liberação
ela vem de dentro. Então, se a pessoa estiver aberta, se a pessoa estiver pronta para conseguir liberar o que ela está sentindo em relação ao pai, seja raiva, seja ódio, seja desprezo, o que for, se a pessoa estiver aberta para isso, então ela pode conseguir isso através da constelação e também conseguir essa ressignificação. Porque às vezes as pessoas ouvem e elas ficam somente com as palavras e falam, mas como pode? Pais abusadores, e isso e aquilo. Não é por esse viés que vai, é por esse viés de fazer essa limpeza, da pessoa incluir o que aconteceu dentro dela e ela conseguir olhar de uma outra maneira, percebendo que a história dela faz ela ser quem ela é hoje, independente das coisas que aconteceram pela consciência que eles tinham antes, seja o pai, seja avô, quem foi na família. Então, por isso que é importante a pessoa estar passando, se abrindo, se ela sentir, para um processo de constelação. Porque é como desabrochar, né, Marcelo? Quando as Sim. pessoas aceitam, né, essa dinâmica da constelação na vida delas. E é um aprendizado constante. A partir daí, o que ela vai fazer, como ela vai olhar, o que ela vai mudar na vida dela. Então, assim, a melhor compreensão do que é, né, a gente receber essa força do pai, a gente honrar esse pai, independente de quem ele foi, ou da gente estar perto, ou da gente estar longe desse pai, a melhor compreensão é a partir do momento que você passa por uma constelação. Você consegue sentir isso. A gente costuma falar sentir na alma, né, Marcelo? De tão É, profundo que é. esse processo realmente, a gente fala, a gente está falando aqui, Everson, mas acredito que nós, como terapeutas, também, além desse espaço de fala, né, dessa propriedade de fala que a gente tem sobre essa questão, nós também temos questões com os nossos pais, né? É muito importante ressaltar isso, porque nós, para podermos passar isso para outra pessoa, eu, no caso, né, mais pessoal, assim, abrindo um espaço de vulnerabilidade, eu tive que tratar muitas questões com meu pai para poder, de alguma forma, aceitar isso dentro de mim, aceitar o meu pai como ele do jeito que ele foi. Meu pai é uma pessoa que foi embora quando eu tinha 3 anos de idade, decidiu viver uma outra vida. E por muito tempo na minha infância eu culpei essa energia dentro de mim. Eu fui uma pessoa que julguei demais meu pai, critiquei demais meu pai durante toda essa fase inconsciente, até conhecer a constelação familiar e aprender que eu, não por obrigação, mas devo aceitar essa energia dentro de mim porque eu sou metade desse pai. Mas é importante o tanto que fez sentido depois para mim, para eu consertar essa energia dentro de mim e trazer à tona questões que muitas das coisas que não eram resolvidas na minha vida, questões com prosperidade, questões com a organização, o ir para a vida. Eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, isso é fato. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 11 anos, e sempre me orgulhei muito de trabalhar, sempre gostei de ter meu próprio dinheirinho, mas eu sempre culpava muito meu pai pelo que ele fez. E aí a gente entende que tudo tem uns 50%, né? Minha mãe teve os 50% dela, meu pai teve os 50% dele, mas durante todo esse processo eu culpei demais meu pai. Eu comprei muitas verdades também pelos olhos da minha mãe sobre questões com meu pai. Então, eu tive que consertar muita coisa dentro de mim para hoje poder falar para as pessoas que buscam essa conciliação com o pai, entender mais essa energia também com o pai, de que nós devemos aceitar essas pessoas como são, porque quando a gente vai para a nossa vida em específico, a gente quer que as pessoas nos aceitem como nós somos, de fato. Dificilmente uma pessoa vai querer ficar agradando sempre as outras pessoas para ter alguém perto da vida, mas o tanto que a gente é importante olhar para essa aceitação de que queremos ser aceitos do jeito que somos, é a mesma coisa quando olhamos para os nossos pais. Então, devemos aceitar eles do jeito que eles são também, sem julgamento, sem buscar o certo e errado, sem buscar críticas. E isso foi uma fase, assim, diversas vezes eu constelei o meu pai dentro de mim, e eu acho que o processo mais forte que eu tive, irmã, foi quando eu fui para São
Paulo agora lá do evento, que a gente foi da Sophie, e aí o que apareceu na constelação foi meu pai. Então, eu acredito que todo esse processo, toda essa dor que eu sentia dentro de mim, eu sempre olhei somente por uma ótica, eu não olhava pela ótica do meu pai. Então, quando eu olhei para a ótica do meu pai, eu consegui entender toda a energia que tinha lá dentro. Foi um momento, assim, muito marcante para mim, eu chorei demais, eu não conseguia parar de estar tão emocionado dentro daquela constelação e entender tudo o que aconteceu na história dele também, da família, da ancestralidade por parte do meu pai. E foi uma coisa muito marcante para mim. Então, hoje eu aprendi, mesmo que meu pai tenha feito as escolhas dele, mesmo que, ao meu ponto de vista, algumas coisas foram erradas, não existe o certo e errado a partir de um certo tempo também. A gente vai começar a aceitar e entender que tudo foi como deveria ser. E traz aquela frase muito forte, né, irmã, de que independente de tudo que aconteceu, todas as memórias, vivências, experiências, a nossa vida foi preservada. Então, quando a gente olha para a nossa vida hoje, sem colocar o culpado, sem buscar julgar as outras pessoas por quem nós somos hoje, entender que nós tomamos a frente da nossa própria vida, a gente olha para esse pai com uma energia de referência também para muita coisa, porque nós costumamos olhar para os defeitos e para as faltas, né? E a gente esquece dos momentos bons também. Apesar de ele ter ido embora muito cedo na minha vida, eu consigo enxergar muitas coisas boas que tinha naquela época, as brincadeiras, o jeito que ele era, o jeito que ele me tratava. Então, existem coisas boas, mas a gente deve olhar também para essas coisas que não estão boas e aceitar essas coisas que não estão boas dentro de nós também. Então, foi uma experiência que eu vivi com meu pai, para poder curar isso dentro de mim e hoje ter mais ainda consciência de poder levar isso para os clientes e poder curar isso dentro dos clientes também, com consciências, isso tudo tudo no tempo deles, né? Nós tivemos o nosso tempo para curar as nossas questões com os nossos pais, então os nossos clientes também têm o tempo deles para poder curar isso dentro deles também. Não é uma constelação que vai acelerar todo esse processo de cura dentro de você, mas é importante você saber que constelação vai te trazer muita consciência sobre essa energia. E se a gente aplica ou não na nossa vida essas consciências, isso é uma escolha nossa. Então, o quanto nós realmente queremos progredir, evoluir com essa energia do Pai, prosperar, conseguir ir para a vida da melhor forma possível, se a gente não conseguir olhar de fato para essa energia. Né, irmã? Sim. E o tanto que essa energia do pai tem a ver também com esse propósito de vida, com a gente querer continuar, né, esse legado de alguma forma. Porque a gente está aqui por algum motivo, não é à toa, né? Não é só para trabalhar, dormir e continuar na rodinha de hamster, né? Então, que a gente pode pegar dessa força que vem de trás, que vem desse pai, que vem dos outros pais também da nossa família, né? Avós, bisavós, essa energia masculina de todos os nossos ancestrais, né? E fazer algo de bom com essa energia, sem se apegar em julgamentos, sem se apegar em forma e estrutura de como foi, conseguir sair do lugar da vítima, sair do lugar da criança, conseguir ficar na posição do adulto, daquele que vai, daquele que busca, que se responsabiliza, que cria. Um processo de autoconhecimento, né, Marcela? A constelação vai te ajudar, vai conseguir, pode conseguir te ajudar, pode conseguir te dar um raio-x do que está acontecendo ali, desde que você esteja aberto para ver, para sentir. E a partir daí, você está nesse processo de autoconhecimento, porque a cura, ela pode vir do autoconhecimento, porque ela vem de dentro. Então, às vezes a gente espera para o outro, né? Mas a cura é interna, está dentro de nós. Então, quando a gente assume essa responsabilidade de buscar, de procurar, mas por que que eu sinto assim? Mas por que que isso ainda dói? Mas por que que eu volto sempre no mesmo lugar? Então, alguma coisa está mostrando para a gente ali, que a gente precisa curar, que a gente precisa olhar. Então, quando a gente se dispõe
a olhar para isso, a ver o que pode fazer a partir disso, a estar nesse processo de autoconhecimento, por que que eu estou agindo dessa forma, por que que eu estou sentindo dessa forma, conseguir incluir, né, tudo que a gente sente, o que aconteceu. Então, acho que o processo ele vai se abrindo os novos caminhos, as novas perspectivas, a ressignificação, né? Da gente olhar diferente e conseguir olhar diferente, mas também fazer diferente. Porque às vezes a gente só olha diferente, só que a gente não consegue fazer diferente. Então vamos pegar essa energia de pai aí, essa energia masculina e transformar isso em ação na nossa vida, mas numa ação consciente. A gente estando nesse processo de autoconhecimento, né, Marcelo? Sim, maravilhosa, Vessia. Essas consciências que a gente tem, pessoal, é muito. Para quem está aqui, está aproveitando isso, a gente está fazendo quase uma sessão de constelação aqui para quem está assistindo. Então, peguem os conhecimentos, aproveitem para fazer isso. E eu vou pedir também para quem estiver assistindo a live, se vocês tiverem alguma questão mal resolvida com a energia masculina dentro da vida de vocês, pode ser com o marido, pode ser com o pai, pode ser com filhos, mas tragam aí, escrevam nos comentários se tiverem alguma questão, porque nós vamos talvez facilitar os processos hoje. Eu vai fazer uma pessoa entrar ao vivo aqui e a gente poder fazer esse movimento sistêmico de liberação da energia masculina. Sim, vamos. Maravilha. Maravilha. Pessoal, então deixe os comentários aí. Se vocês estiverem assistindo e estiver gostando da live, trazer esse conhecimento é muito importante. Compartilhe aí cada um com mais 3 pessoas. Mesmo que eles não assistam agora, eles assistem depois da live para dar continuidade nessa energia. E talvez possa levar mais consciência para as pessoas também. Aproveitar que a energia dessa permissão de distribuir conhecimento para mais pessoas é importante porque por muitas vezes nós queremos que alguma pessoa faça isso por nós também, né, irmã? Que é que as pessoas distribuam conhecimento, levem sabedoria para as outras pessoas. Não que somos os grandes sábios de todo o planeta, mas temos alguns conhecimentos para passar por muitos estudos que nós fizemos, e é importante nós reconhecermos esse espaço de fala. Então, se vocês quiserem aí distribuir, mandar esse foguetinho para mais pessoas aí no direct de vocês, façam parte disso e dessa energia também. Mas, em outros aspectos, Elvésia, eu também tenho as minhas dúvidas em relação a essas energias. Ontem eu atendi uma pessoa, talvez muito teimosa com, com a relação à energia do pai, porque ele é uma pessoa que identifica que o pai fez muitas coisas erradas, né, assim, ao ponto de vista dele, ainda escolhe coisas que não são tão boas e, de certa forma, ainda defende o pai. E foi, acho que, uma das primeiras constelações onde eu tive que pegar pela orelha da pessoa, não literalmente, porque era online o atendimento, mas eu tive que dar um chacoalhão na pessoa e mostrar muitas coisas que estavam acontecendo e a pessoa ficou de boca aberta, falando, nossa, putz, como assim estava acontecendo isso e não estava enxergando? E é importante que a constelação, muitos processos da constelação, acho que na maioria das vezes, a constelação não consegue ser daquela que passa a mão na cabeça das pessoas. Muito pelo contrário, a constelação vai ser ferro e fogo, ela vai furar alguns pontinhos ali para a pessoa dar uma despertada, mas é importante, o quanto é importante esses movimentos dentro da constelação. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que lutam contra esse processo, lutam contra essa evolução, lutam contra essa consciência. E quando a pessoa toma esse chacoalhão na vida, muitas das vezes ele fala assim, não é isso, eu não estou acreditando no que ele está dizendo, não está fazendo sentido para mim. E na hora que a gente dá esse chacoalhão, a pessoa fala assim, putz, nossa, realmente, faz sentido. E aí a pessoa começa a dar uma despertada. Então a constelação nem sempre vai ser um processo muito amoroso, pessoal. A constelação vai ser sim um processo que vai dar uma cutucada, vai olhar para debaixo do tapete, ver se você não empurrou coisa lá para baixo, para dar essa movimentada, para poder dar uma despertada também, tá? Gratidão, Kesley. Boa noite também. Eu vi que você mandou o convite, se você sentir de participar também, de fazer algumas liberações, a gente faz umas liberações com você hoje, se você se permitir, é óbvio.
Mas que bom que você está participando mais uma vez aqui com a gente. Se quiser disparar o folhetinho aí para mais pessoas, levar essa consciência e fica aberta essa energia para você, tá? Senhorita Elvéssia, você sente de compartilhar mais algum conhecimento sobre a constelação? E não de fato só pela energia do pai, apesar que essa live está mais temática para isso. Mas algum conhecimento que se agrega conhecimento também para essa energia de hoje? Eu senti quando você falou sobre a pessoa estar ali na teimosia. Ela também pode estar, né, Marcelo, no conforto, porque às vezes o emaranhado é confortável. Então, a pessoa acaba continuando ali, naquela energia de não estar, de estar na confusão, de estar no rompimento da ordem, né? Seja ela pertencimento, seja ela hierarquia, o que for, seja no equilíbrio. Então, quando a pessoa rompe uma ordem, aí causa esse emaranhamento no campo, a pessoa fica com isso, seja com o pai, ou com a mãe, ou com qualquer outro membro da família. Às vezes, isso é confortável, porque quando a gente olha para a dor, dói. Quando a gente mexe na ferida ali para limpar, dói. Então, nem sempre as pessoas estão dispostas, como você disse, né, a olhar para essa dor, a sentir essa dor, mas é o processo ali de cura, de olhar o que está acontecendo, por que, que eu estou nesse papel, eu estou no papel da vítima. A constelação não é de certo e errado, é da gente criar consciência sobre tudo o que aconteceu. Então, isso traz muito esse tapa na cara, entre aspas, né? Essa responsabilidade que chama. Então, quando a gente é chamado para essa responsabilidade, dependendo da pessoa, sente essa dor também, porque ela acostumou a se ver como vítima. Então, de repente, ela percebe que não é bem assim, que tem o outro lado da moeda, que aquele pai também tem um sentimento, ou que aquela mãe também tem um sentimento, que ela estava vivendo uma história naquele momento, ou ele. Então, não são todas as pessoas que estão abertas a olhar para isso, a sentir isso. Aí o conforto, às vezes, é esse conforto de não deixar doer, de não olhar, mas só que isso vai indo, vai passando o tempo, vai passando a vida e tudo vai continuando da mesma maneira. As feridas continuam do mesmo tamanho ou vão aumentando. Então, o que a gente pode definir hoje que a gente quer curar, que a gente quer olhar, quais são as escolhas que a gente pode fazer para a nossa vida. Porque a vida, eu vejo a minha como um eterno processo de cura. A cada dia que eu acordo, eu estou curando algo dentro de mim. Eu estou limpando algo dentro de mim. Às vezes a gente pensa que a gente está numa etapa, nossa, eu cresci até. De repente a gente se pega com os pensamentos ou os sentimentos e a gente fala, nossa, eu não acredito que eu ainda estou pensando assim, ou que eu ainda estou sentindo isso, e o quanto a gente está disposto a desapegar desses sentimentos, a limpar, a purificar e a cada dia ser melhor para a gente mesmo e para as outras pessoas, porque quando a gente consegue ser melhor para a gente consegue refletir em todo mundo, né, em todas as outras pessoas. Então, acho que eu vejo muito isso também. Sim. Dentro desse processo, irmã, uma coisa que eu ouvi também dessa palestra que a gente foi, muitas das vezes o terapeuta ele é um juiz, né? Ele decide, ele sentencia muitas coisas. E, de certa forma, a Sophie passa para nós para que a gente nos coloque no lugar daquela pessoa. Para que a gente entenda também as dores, os sofrimentos, se conecte principalmente com a energia. Tem algumas coisas que foram ensinadas dentro desse processo também lá da Sophie, que é uma técnica de conectar com a dor da pessoa. Então, é como se você
fosse se vestir dessa pessoa para poder entender as dores que ela está sofrendo. E eu achei um processo tão mágico que toda a constelação agora que eu começo, eu dou um pouquinho de tempo ali para meditar, para me conectar com essa energia, da onde que ela está vindo essa energia, para que eu entre totalmente sem julgamento, para que eu tente entender de fato o que se passa pela cabeça dessa pessoa, para poder não sentenciar, não colocar culpados ou criminosos dentro dessa constelação, mas para entender de fato a história da pessoa com mais sensibilidade. É importante a gente entender, mesmo que no espaço de terapeuta, mesmo no espaço de criador de consciência, de facilitador de consciência, nós devemos ter essa sensibilidade em primeiro lugar para poder trazer da melhor forma também, porque mesmo que a constelação seja esse ferro e fogo, esse enfrentamento de muitas questões, é importante a gente ter sensibilidade, nós sermos seres humanos antes de ser terapeuta. Então, ter mais sensibilidade, ter empatia, ter compaixão pela história das pessoas, mesmo que essa pessoa que você esteja constelando tenha feito algumas atitudes não tão legais na vida, né? Por muitas vezes nós podemos atender abusadores, criminosos, bandidos, ladrões, mas talvez essa pessoa que está sentada na sua frente, dessa vez, ela está buscando uma cura para tudo isso. Ela quer se curar dessa vez desses karmas, vamos dizer assim, do passado, né? E nós, nesse espaço, precisamos ser um pouco mais empáticos, ser mais compassivos, para entender que todo mundo teve o seu momento de acerto, de não acertos também, e que tudo faz parte da vida daquela pessoa, principalmente quando ela está buscando esse estado de consciência, esse estado de mais sabedoria, e é importante a gente entrar sem armamentos na história da pessoa, né? A gente entrar também, como ela está entrando de braços abertos, nós, como terapeutas, entrarmos de braços abertos também nessa história. E acredito que a gente cria um vínculo de conexão com essa pessoa mais forte, essa pessoa cria empatia, cria essa sensibilidade de estar buscando pelo terapeuta mais vezes também, porque consegue ser vulnerável com aquela pessoa. Não é com qualquer pessoa, não é com qualquer terapeuta que a gente vai abrir a nossa história, falar sobre de fato o que nós sentimos, se a gente não sentir confiança naquela pessoa também. Então, é muito importante, como eu trouxe lá no comecinho, o terapeuta ele vai pegar a pecinha que está na cabeça da pessoa e começar a mexer no que tem lá dentro. E é importante que nós tenhamos muito conhecimento e sensibilidade para poder fazer isso, porque se a gente faz, como eu trouxe também, uma palavra errada, a gente julga sem querer essa pessoa, ela já cria N barreiras ali de defesa, ela já fica na posição da defensiva ali com você, não quer falar muito sobre os assuntos, então sensibilidade, empatia, compaixão e não julgar é muito importante para quem está desse lado aqui, que é o constelador familiar. Então, deixar mais leve toda essa energia também. Não somos juízes para julgar, e é engraçado essa energia do juiz, porque eu estava assistindo uma live agora há pouquinho do Sami, que ele é juiz da segunda vara de família, lá do Rio de Janeiro, e ele aplica a constelação familiar dentro dos processos. Então, ele entende das ordens, ele está há muito tempo, desde que Bert Helling entrou, ele foi o pioneiro aqui da constelação familiar no Brasil, dentro da vara familiar, e como um pioneiro as pessoas vão levar pedrada, né? Todo mundo que se destaca, como o próprio ditado diz, o prego que se destaca leva martelada. E ele foi uma pessoa literalmente que sofreu muitos ataques, visando a constelação familiar como uma ferramenta que não é científica, que está aplicando um conhecimento errôneo, que está fazendo as pessoas olhar para o abusador com amor, olhar para o pai agressor com amor, olhar para as vítimas não colocando ela como vítima. Constelação familiar não é um espaço de... É sutil a gente falar sobre isso, é delicado, mas constelação familiar, ela não vai buscar passar a mão na cabeça da criancinha ou passar a mão na cabeça do adulto. Ela vai simplesmente trazer consciência para o que aconteceu, entender que energias do passado interferem, entender que a própria energia interfere, entender que a espiritualidade agora, como a Sofia está trazendo muito sobre essas questões, também interfere na energia também do que aconteceu. E quanto mais a gente trouxer esse olhar de fenomenológico, que tudo foi como deveria ser, mais a gente consegue entrar nesse processo também e ajudar essa pessoa. Então, não somos juízes, né, senhorita Elvéssia? Não somos julgadores, não somos pessoas que vão bater martelo em cima da mesa e decidir algumas coisas. Importante a gente ter essa sensibilidade para poder entrar na história da pessoa e sentir também como que foi.
Kesley colocou um comentário aqui. Eu fiz constelação com a Elvéssia Gambirazi e minha vida mudou muito, principalmente na parte familiar, profissional e amorosa. Nossa, temos um depoimento ao vivo para a Elvéssia Gratidão Gambirazi. pelo depoimento, Kesley. Gratidão. Meu primeiro processo de constelação familiar também foi com a Elvéssia, Kesley, por incrível que pareça. Antes de entrar nesse processo, antes de ser constelador familiar, antes de ser qualquer coisa voltada à terapia, eu fiz uma constelação com a Elvéssia, que me ajudou muito a entender algumas energias, me comoveu bastante durante a terapia também. Eu identifico que eu era um pouco mais, eu não sei porquê, mas eu era mais emotivo naquela época, eu tinha mais sensibilidade, talvez chorasse mais fácil também com algumas questões. Parece que a gente vai aprendendo, né, Elvéssia, a lidar com algumas questões e as coisas que nos abalavam muito antigamente, talvez não tenha tanta força mais hoje. Mas para mim foi uma constelação também maravilhosa, eu aprendi muita coisa. E é engraçado a gente falar sobre essa ressonância de energia, porque normalmente a gente faz uma constelação individual, né, irmã? E a gente fala que essa energia de alguma forma vai ressoar para alguma pessoa, que ali está sendo constelada junto com aquele processo. Às vezes a gente está falando do pai, a gente está falando de uma mãe, e essas pessoas estão afastadas por algum motivo, e a gente vai lá, faz alguns movimentos, algumas liberações, e esse contato volta, e começa a ser mais leve, começa a ser mais amoroso. Então, será que realmente não existe a energia que, de fato, a Sofia está falando, que existe dentro da constelação? Muitas das vezes o Bert ele não quis falar sobre isso, mas hoje a Sofia dá um chutão na porta da energia e fala, não, existe sim. E é importante a gente entender que esse campo morfogenético vai acabar chegando numa outra pessoa e vai ressoar para ela essa energia, e essas liberações vão ser feitas da melhor forma possível. Então, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? A gente confiar nesse campo, né, Marcelo? Está fazendo ali Sim. confiar, entregar para a grande alma essa energia e deixar tudo voltar para o lugar, sem ansiedade, sem julgamentos, aceitar ali o que foi trabalhado, né? Que cada um tem a sua própria dinâmica familiar, a sua própria constelação. Então, cada vez que a gente vai constelar também é uma constelação diferente. Então, a gente confiar nisso, estar com o coração aberto e deixar que tudo aconteça, né? A gente fazer a nossa parte, mas nessa questão energética, a gente deixar que tudo se restabeleça, né? Nessa entrega do resultado. Sim. Bom, eu acho que, Kesley, se você sentir de trazer alguma coisa, Kesley, para poder trabalhar, eu acredito que o Bess já tem trabalhado algumas coisas com você, mas se ficou alguma frequência de alguma energia também, se você quiser compartilhar com a gente, nós podemos fazer uma live ou chamar você ao vivo para participar, ou se você sentir também só descrever, a gente pode fazer algum processo de liberação voltado a isso também, tá? Mas, como pode melhorar, a gente vai trazer já alguns recadinhos, estamos chegando a 42 minutos de live, e é importante a gente trazer alguns assuntos também que vamos ter aqui no Instituto, né, Elvéssia? Cursos, formações, rodas terapêuticas. Amanhã nós vamos ter uma roda terapêutica aqui que eu acho... eu não vou poder participar porque eu sou homem, mas fala sobre a meditação orgástica, como que as mulheres podem chegar através de meditação a estados de orgasmo. Então, isso não é uma coisa pejorativa, tá, pessoal? Não é uma coisa de energia sexual, é a energia sexual, mas é a energia do Tantra. Então, para quem quiser participar dessa roda, ela vai acontecer amanhã. E vai ter ainda tem alguns espaços disponíveis nessa roda. E quem quiser participar, mulher, por favor, mandem sua mensagem para o Mátima, para o Maicon, para a Elvéssia, para mim, para a gente poder entrar em contato com vocês e fazer a reserva de vocês, tá? No sábado, agora, nós vamos ter a formação de Access Facelift Energético, uma ferramenta maravilhosa da Access Consciousness, que trabalha as frequências da beleza nossa e do não julgamento com o nosso próprio corpo. É uma ferramenta incrível. Eu gosto muito de receber esse processo, e a Elvéssia também, eu acho que tem parte dentro disso também, que adora essa energia, porque, pessoal, Access Facelift Energético mexe demais com algumas frequências do nosso auto-julgamento.
Eu, Véi, você traz uma palhinha para você, o que que é o Access Facelift para o pessoal entender. Acho que é essa energia de empoderamento. Antes do facelift, eu não faria lives, eu não estaria aqui, né? Então, assim, a gente se sente mais potente, a gente consegue se enxergar como a gente é, mas só que esse como a gente é fica melhor, fica mais bonito, a gente começa a se aceitar. A nossa beleza natural. Eu percebi no meu processo, recebendo o facelift, né? É, e também fiz o curso, também posso aplicar nas pessoas, mas assim, recebendo, eu fui. Parece que fui me descascando, igual uma cebola. A partir do momento que eu comecei, eu ainda tinha muito julgamento com a minha aparência, com a minha fala, até com os movimentos que a gente faz, facial, a gente fica olhando, fica reparando, colocando defeito. Cancela, eu ficava. Agora não. Agora eu consigo fazer, às vezes eu acho que pode ficar melhor, mas só que eu percebo que é um processo. Quantas lives a mais eu fizer, melhor vai ficando, porque é como se fosse um músculo que eu estou exercitando, né? Fazendo as lives, como tudo na nossa vida. Então, para mim, assim, foi um desbloqueio, porque aí eu comecei a me olhar diferente, comecei a me aceitar, me julgar menos, não ficar com tanto medo, igual eu ficava, mas é natural, às vezes vem um medo, às vezes vem uma timidez, mas eu posso enfrentar isso. Antes eu não conseguia. Não que eu não conseguia de maneira alguma abrir, mas só que uma live. Mas só que agora eu consigo abrir, eu consigo falar, eu consigo ficar. Você lembra a primeira vez que eu fui falar, né, Marcelo? É, foi em um. O que que é? Era sobre. Era uma palestra, a primeira palestra. Eu fiquei bem assim, balançada, porque eu não fiz, não falei como eu queria falar. Então, naquele momento, eu pensei, nossa, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sirvo para isso. Depois da live ao vivo, para ir para o YouTube, quantas eu vi isso aqui no Instagram. Então, a gente começa a perceber, né, que é uma evolução constante. E o facelift, eu sinto que ele tem, assim, uma virada de chave, que ele tem um processo ali de me dar uma energia maravilhosa para que isso acontecesse. Então, eu gosto muito do facelift mesmo. Pessoal, o Access Facelift Energético é uma ferramenta da Access Consciousness que trabalha tudo isso que a Wes falou. O empoderamento, a gente remove um pouco dos julgamentos que nós temos conosco também sobre muitas questões, além da nossa própria beleza, questões de estética, questões da fala, questões do nosso comportamento, de como nós gesticulamos as coisas. Nós começamos a nos olhar com mais amor, com mais carinho, entender se Deus fez desse jeito, nós somos perfeitos do jeito que somos. Então, é olhar para nós com mais poder, mais carinho, entender que somos seres infinitos, prontos para criar de qualquer forma as infinitas possibilidades da nossa vida. Então, quem se permitir, nesse sábado vamos ter a classe de Access Facelift Energético aqui no Instituto Alma-Ata, em São José do Rio Preto, e fica esse convite. No domingo, nós teremos a classe de formação internacional em barras de Access. Uma ferramenta incrível que também, além do Access Facelift que a gente falou agora, trabalha muitas questões de crenças, bloqueios, medos, traumas, ansiedade, estresse. Então, barras de Access é uma ferramenta maravilhosa que foi o meu divisor de água. Então, dentro da propriedade que eu tenho, durante 15 anos eu trabalhei como chefe de cozinha e essa ferramenta me trouxe a vontade de ser um terapeuta. Ela me abriu os olhos para várias questões da minha vida que eu não estava enxergando antes de passar por esse processo. E foi literalmente a classe que mudou a minha vida. Mudou, gente, mudou assim, de todas as formas possíveis. E eu tenho muito a agradecer essa ferramenta, também ao Maicon, né, meu parceiro, que me trouxe esse conhecimento, que me ajudou em todo esse processo também. Mas é importante a gente conhecer essa ferramenta que pode transformar a nossa vida, se você se permitir, as barras de
São 32 pontinhos que nós temos na nossa cabeça, que guardamos durante toda a nossa vida, tudo isso que eu falei. E quando esses pontinhos são pressionados, nós temos a liberação de toda essa energia estagnada da nossa vida, trazendo mais alívio, mais presença, mais consciência, né? É uma ferramenta de expansão de consciência. E simplesmente é um processo tão gostoso, tão simples. A pessoa ali deita na maca, recebe esse processo e ela sai de um jeito assim transformado. Muitas das pessoas já têm uma grande melhora na primeira sessão, mas a gente não busca muitas considerações sobre as barras de axis, a gente deixa a energia atuar. E o que mais é possível, a gente sempre deixa a energia para o que mais é possível, para a pessoa sair dali buscando o melhor dela também, mas é uma ferramenta incrível, energética, para quem quer se permitir a conhecer, para terapeutas também que atuam na área, ou para as pessoas que querem levar para as famílias, para os filhos, para os pais, poderem aplicar isso dentro de casa também, é grandioso. Então, para quem quer conhecer a ferramenta, não passou pela sessão e quiser enfiar a cara já no curso, gente, não percam tempo, porque foi a ferramenta que realmente mudou a minha vida. E agora eu vou deixar você falar, Elvéssia. No dia 16 deste mês, nós teremos a classe de formação em Reiki Saint-Germain. Reiki Saint-Germain. Reiki Saint-Germain é uma energia de transmutação. Tudo que a gente carrega na nossa vida de energia densa, de energia, pensa nas emoções, pensa em todos os acontecimentos que vão ficando tudo no nosso campo, no nosso corpo. Ele pode fazer essa transmutação, fazer essa limpeza, essa purificação, transformando tudo que é negativo em positivo. É a chama violeta, é a chama que vibra na vibração do Espírito Santo. É uma vibração pura, uma vibração intensa. É a mais alta vibração que tem. Então, essa vibração, ela pode fazer essa purificação, essa limpeza, e através disso a gente conseguir muitos benefícios, a gente ter uma vida mais equilibrada, a gente conseguir, através dos decretos, dos 301 decretos de Saint-Germain, a gente conseguiu uma reprogramação mental, a gente conseguir se olhar diferente, a gente conseguir se perceber diferente na vida, diante de todos os problemas que podem aparecer, os desafios, vamos dizer assim, né? Porque os desafios, eles são para a gente ultrapassar. Então, a gente conseguir ter mais leveza. A chama violeta, a chama da transmutação, é uma energia que é essencial na nossa vida, por ela ser essa energia de transmutação e de retornar à vibração natural do que nós somos, porque nós começamos a vibrar mais baixo, inferior, porque acontece esse monte de depósito de energia negativas por questões que podem acontecer na vida. Então, como seria a gente conseguir liberar essas energias e, através disso, ter, né, essa potencialização da nossa vibração, a gente ter mais equilíbrio, a gente ter uma vida cada vez mais vibrando na qualidade mais alta e poder levar isso também para as outras pessoas. Através da terapia, atendendo com o Reiki, né? Quem faz o curso pode atender com o Reiki, pode enviar Reiki para o planeta, pode também, através dessa única classe, formar outros mestres. Então, é um curso muito completo que pode trazer para você, né, para quem for fazer, essa infinitas possibilidades a partir dessa energia da chama violeta. E, além disso, também é um processo de autoconhecimento, da pessoa começar a se observar, perceber o que ela precisa transmutar, o que ela pode transmutar e aceitar, né, essa energia da chama violeta na nossa vida. Então, é maravilhoso também, né? O Reiki Saint-Germain, chama violeta, a gente se entrega para essa energia, né, Marcelo? Sim, pessoal, é uma energia tão grandiosa. Eu falo que quem faz esse curso, eu tive a experiência de fazer com uma mestre, a mestre Fernanda, né, foi minha mestre, e foi tão grandioso porque realmente a pessoa
quem me trouxe essa experiência, ela vivia bastante dessa ferramenta. Então, é tão gostoso a gente ter essa troca energética com pessoas que estão buscando esse propósito também de levar esse conhecimento vivendo da ferramenta também, porque a chama violeta realmente pode trazer muitos benefícios para a nossa vida se a gente se permitir a conhecer essa ferramenta grandiosa também. Então, fica o convite para quem quiser participar do curso dia 16 deste mês, no dia 16, nós vamos ter a classe de formação com a Elvésia Gambirasi e com a Gisele, trazendo toda essa energia e todo esse conhecimento para nós também, tá? E não fala somente da energia da chama violeta, vai falar sobre os mestres ascensionados, como que a gente pode olhar para a nossa chama interior, né? A nossa luz, o nosso raio interior. Então traz muito conhecimento além da própria chama violeta, que é o principal deste curso, tá? E no dia 17 nós vamos ter a classe de formação em cartas ciganas. Para quem quer se permitir ler, conhecer os oráculos, agora é uma grande chance. Por experiência própria, eu vivi muito, muito tempo ao lado disso. Hoje eu vivo disso, né, das terapias também com as cartas ciganas, podendo aconselhar, trazer um direcionamento, um aconselhamento para as pessoas que buscarem isso também. E é uma classe fantástica. Muitas das pessoas acham que elas precisam ter uma certa mediunidade ou ter uma certa espiritualidade para poder trabalhar com as cartas ou para poder fazer leituras. Não é necessário, ajuda no processo, com certeza tem um grande auxílio nesse processo de leitura, mas não é necessário que tenhamos isso. Não precisamos ser médios para fazer leituras. Nós podemos entender que também o tarô, o baralho cigano, os oráculos em si, dependem das energias presentes. Então, para quem quiser fazer o curso, no dia 17 deste mês, nós teremos aqui no Alma Atma, tanto online quanto presencial. Então, para quem quiser participar e aí mora em outra cidade, não tem essa chance, essa disponibilidade de vir até o Instituto, pode participar de forma online também desse curso grandioso que traz o conhecimento e a gente sai já aprendendo a fazer leituras, a gente quer ler carta todos os dias e é uma coisa que eu vivo assim com muito amor, com muito carinho, eu passo conhecimento, assim como os meus ancestrais passaram para mim. Então, para quem quer se permitir também a fazer leituras de cartas, fica o convite, pessoal, tá bom? Bom, e a gente vai encerrando a live por aqui, vai fazer uma horinha de live já, e eu quero agradecer ao pessoal, mesmo que tenham ficado por pouquinho tempo, ainda essa live vai ficar disponível para as pessoas que querem assistir depois. Não deixem de enviar para as pessoas, para elas também buscarem um pouquinho mais de conhecimento para o seu dia a dia, poder expandir um pouco mais os horizontes. E eu agradeço de coração a Kézia, que esteve bastante presente aqui com a gente até o final da live. Acredito que tenha levado ainda mais conhecimento para sua casa, para poder aplicar dentro do seu dia a dia. E o que mais é possível, a energia sempre está aí disponível para as pessoas que querem absorvê-la, né, Elvésia? Sim. Cada dia da nossa vida, se a gente se for a receber dessa energia, né, do que a gente não, o que a gente ainda não está disposto a receber, né, Marcelo? Então, quando a gente está disposto a receber dessa energia do autoconhecimento, da gente estar bebendo de várias fontes do autoconhecimento para a gente conseguir se lapidar, porque nós somos diamantes. Então, quanto mais a gente se lapida, mais a gente vai ter, né, esse brilho, a gente vai ter essa delicadeza, essa beleza, mas numa questão de equilíbrio, de estar bem, né? Então, é isso, né? Eu acho que tudo é válido desde que a gente esteja aqui com o coração. Então, é isso que a gente está aqui hoje, né, Marcelo? De coração, Sim. junto com a Kesley, junto com todo mundo que esteve presente aqui e que ainda está. Então, é isso. Um grande beijo, que a gente ainda tenha muitas oportunidades de estar juntos, aprendendo juntos, né? E o que mais é possível? Gratidão, pessoal, por ter participado com a gente. Gratidão, Elvésia, de novo, pela sua disponibilidade, desses conhecimentos também que você adquiriu com esses anos de estudo. A gente sempre troca os conteúdos, é como se a gente estivesse trocando várias figurinhas aqui, trocando os conhecimentos um com o outro, aprendendo sempre, também com quem está assistindo, também com os terapeutas que estão disponíveis, a trazer novos conhecimentos, novos ensinamentos. E é uma coisa que a gente sempre traz referência. Se o nosso copo está vazio ou está meio cheio, nós podemos ter e caber ali também mais conhecimento. Então, esteja em permissão para esse novo conhecimento, mesmo que vocês já saibam sobre tudo isso.
vai que aparece uma palavrinha, né, que faz mais sentido para você, que você não sabia dessa palavrinha que estava escondida dentro dessa live. Então, gratidão por todo mundo que participou, que passou por aqui hoje, gratidão, irmã. E fica o convite também que a gente vai fazer, talvez na próxima semana, uma live voltada para as mães, né, senhorita? Sim. Então, quem quiser participar na semana que vem, uma live voltada para a energia feminina, como pode melhorar? A gente sempre vai trazer lives de autoconhecimento. Eu e a Orvessa está trabalhando nesse processo, nesses projetos de trazer conhecimento pelas lives. Então, fica o convite. Tá bom, pessoal? Um beijão para todos vocês e que tenhamos uma noite grandiosa e um despertar ainda mais incrível. Um grande beijo. Até mais, senhorita. Beijão. Até mais. Beijão, gratidão.